E eu vou mostrar para vocês outros técnicos que estão numa situação também assim, meio periclitante, digamos assim. Eu não vou mentir para vocês, a vaga azul que estava ali era o Caixinha, porque até hoje de manhã ele estava, tá? Então tem aquele buraco azul ali, mas enfim. mesmo? Leonardo Jardim, do Cruzeiro, 4 jogos sem Que deu vitória. uma declaração muito boa, Vou tá, mostrar Zé? qual que é, não sei se é a mesma que Em a gente... relação ao Gabigol? Espera que tem, Tá tá? Gustavo Quinteiros, 2 derrotas no Brasileirão lá no Grêmio. E o Zubeldia, o velho e bom Zuba, 3 jogos sem Que esse vitória. aí tá resistindo. Sabe aquele cara que é baleado? Cara, é baleado. balança, aí ele dá aquela balança, respirada, oi. acha que o defunto tá ali, de repente ele... É um cara resiliente. Respira. Resiliência é a palavra. Ei, Chico, vai, Chico, você. Quem você acha aí que... Eu acho tão... Se a pessoa tá assistindo a gente, um deles vai dizer, quem esses 4 pensam que eles são para falar que eu vou cair? Mas, enfim, quem a gente acha que vai primeiro aí? O Zubeldia, talvez, dos 3. Talvez o Zubeldia. Mas muito depende... Muito depende também dos próximos resultados. O Zubeldia, ele tá numa gangorra tão interessante que assim, ó, vai ter o jogo. Aí a pessoa fala assim, ó, hoje ele vai cair. Aí consegue um resultado interessante, se mantém. Aí depois quando dá uma esfriada e cai o rendimento, aí volta a se especular. Parece quando o cara tá no CTI, Chico, aí vai, vamos desligar o aparelho. Não, ele esboçou uma reação aqui e tal. Vamos deixar mais uns dias. Piscou pra mim. a direita. Pois é. Gente, dos 3, eu acho que o Zubeldia. Zubeldia? O Zubeldia. Você, Birá? Eu acho que o Quinteiros. Eu ia falar a mesma coisa. Eu acho que o Quinteiros porque está com a cordinha no pescoço. O Grêmio indo mal e o Inter indo bem. Então. E o Grêmio, inclusive, E o Inter suspendeu indo as bem. coletivas, as entrevistas, tudo, nenhum jogador vai falar com a imprensa, o negócio lá tá bom, não. O Santos essa semana de aniversário também fechou treino hoje e amanhã só fala quarta depois do jogo. Mas o Quinteiros, ô Zé, além de tudo, o Inter indo bem, sabe com quem, né? Com o ídolo do Grêmio, no comando técnico, que é o Roger Roger Machado. Machado. E o torcedor do Então, Grêmio tá com ódio tá mortal pegado do com o Roger, Roger. né? E eu já vi gente falando, tira da calçada, que lá tem uma calçada ali na frente da Arena do Grêmio. E ele tem ali o pé dele, já pedindo para tirar. E além de tudo, né, Zé? Eu acho que o Quinteiros foi outro que prometeu muito e não entregou nada. Curiosamente, os dois sendo disputados por Santos e Grêmio, né? Quinteiros e verdade. Caixinha. É verdade. O Santos dava como certa contratação do Quinteiros, o Grêmio como certa contratação do Caixinha e inverteu. E acabou invertendo. E aí no Nenhum final, dos dois deu bom. eu lembro muito no começo do ano, o Grêmio, acho que se demos bem, porque o Santos não tá mais ou menos. Aí o Santos começou a ir bem, o Grêmio mal, aí o Santista, se livramos do Quinteiros. No final, os dois devem cair. O Caixinha já caiu e o Quinteiros deve cair. Porque não tem ligação ali. O Grêmio passou aqui, ó, com a corda no pescoço em 2 fases da Copa do Brasil, muito mal, não conseguiu ser campeão gaúcho, né? E, cara, sinceramente, é aquilo, você precisa de mais com esses times de tradição que estão acostumados a brigar lá em cima. Pô, o Grêmio subiu numa Série B e meteu o Soares como camisa 9 e direto classificou para uma Libertadores direto. Então, como que você chega assim, prometendo fundos e mundos de ideia, campeão argentino, tudo mais, e nada, né? Você acha a mesma coisa? Eu falei fundos e mundos, né? Mundos e mundos. Mundos e fundos. Mundos e mundos. Mundos e mundos. E Yara, mundos a e Yara mundos. teve lá, gente, no Sul, tá muito legal. Ela fez uma série de matérias ali com o pessoal do Inter, né? Teve o Fui no Grêmio Sobis. também. Você foi no Grêmio também? Te Eu fui recebeu? na arena do Grêmio, né? E aí conversei com o pessoal lá. O que você sentiu disso que a gente tá falando? Você acha que tem alguma... Total, era muito, na verdade, até o Sobis na entrevista falou um pouco disso, ele falando que no programa dele, que é o maior sucesso lá no Sul, a grande parte da audiência é gremista, porque tá muito brava com o que tá acontecendo dentro do Grêmio. Inclusive eu perguntei, mas quem que salva nesse elenco? Ele falou, o Volpi. O Volpi é o cara do momento, o jogador que se tem identidade, que os torcedores falam bem. Olha como é que o mundo é, né? O São Paulino... E o Vigia Sante Saiu continua do lá. São Paulo. O Cristaldo continua lá, né? Uns caras que eles estavam gostando Porque ano defendeu passado. cobranças importantes, né? De penalidades. Agora, num dos últimos jogos, fez uma defesaça no final da partida que fez com que o time não saísse derrotado. Mas, assim, a situação é... O Grêmio está devendo. Não vamos falar com a imprensa agora porque não é o momento, o nosso time não tá legal, vamos fazer o nosso trabalhinho aqui de portas fechadas e tentar
arrumar a casinha, mesmo porque o gauchão já tinha virado ali, sempre é do Grêmio. Depois de 8 anos, o Internacional chegou e venceu o gauchão. Então, isso mexe com o emocional do jogador. A gente fala, não importa o estadual, mas vai perder o estadual para você ver. E aí começa o brasileiro aos trancos e barrancos, isso mexe dentro do elenco. Pois é, até o Abel Ferreira, quando perdeu o estadual, deu uma Uma balançada ali, o né? pessoal Coisa ficou louca. meio- O Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, cara, ele tem 8 jogos pelo clube, só uma vitória. Aí ontem ele conseguiu um bom empate no Morumbi contra o São Paulo, foi 1-1 o jogo, só que jogou com um time um pouco diferente. Eu vi o Fagner jogando, e aí ele não colocou o Gabigol, e foi o que a Yara falou. E nessa entrevista, entre outras coisas, ele falou do porquê não o Gabigol. Quer ver? Roda aí o Léo Jardim. Eu sou muito fã do Gabriel. Eu sou fã que ele é um dos jogadores, é um finalizador nato, é um jogador que eu gosto e já gostava, principalmente quando ele estava no Flamengo. Mas o Gabriel também, às vezes, num jogo destas características, ele não nos pode ajudar muito. Aconteceu isso no Inter. É um jogo mais de transição, velocidade, ataca a primeira bola. Ele, com certeza, isso não é um modelo. Ele está mais à vontade num modelo diferente, num modelo de 2 avançados. Eu acho que ele é um segundo avançado de grande qualidade. Mas hoje essa não foi a estratégia foi outra. Por isso foi o motivo dele ter ficado de fora. Mas, como disse, eu acho que ele é um jogador de grande qualidade. Acho que vou em outro lugar. Sabe que eu vou falar uma coisa que é só... Eu tirei sei lá da onde, tá? Não tem base nenhuma na realidade. Eu fiquei com uma sensação, nessa entrevista, numa outra, que ele fala alguma coisa de o clube tem um dono e não sei o quê, e eu tô trabalhando com o que tem e tal. Sabe o que parece? Parece que ele conversou. Não sei. O que eu tenho a sensação... Ele conversou com o dono, falou, olha, eu vou fazer uma coisa, eu vou tirar Gabriel Jesus, eu vou tirar Dudu, porque eu quero experimentar uma coisa, quero lhe mostrar algo. E o Cruzeiro, tudo bem, não foi nenhum jogo brilhante, mas melhorou um bocadinho. Melhorou. Eu acho que é uma consequência de tudo que aconteceu nas últimas semanas do Cruzeiro. Então, porque exato. primeiro o Pedrinho, ele vai no jornal O Tempo, né, lá em Belo Horizonte, e o Pedrinho é um empresário. É o né? dono. Então, ele está no Cruzeiro por amor. Ele não está no Cruzeiro por dinheiro. Tanto que ele deixa bem claro na entrevista, ele fala, o Cruzeiro é o pior investimento que eu já fiz. Então, é a pior empresa, teoricamente, que ele tem. Então, ele não está ali para ganhar dinheiro. Então, ele deixou isso bem claro. E aí, ele mostrou, até assim, se colocando num lugar de vulnerabilidade, de que eu não entendia muito bem desse mercado, eu fui fazendo contratações, e aí ele afirma, eu contratei errado. Então, quando ele fala, eu contratei errado, ele tá falando aí de Fagner, de Dudu, de Gabigol, ou seja, dos medalhões que chegaram ali no Cruzeiro, que desestabilizou, inclusive, o Matheus Pereira, que, de repente, tinha uma grande liderança no elenco e mostrou por diversas vezes que queria sair. Inclusive, estava esperando o nascimento do filho, falou que não ia viajar. Então, assim, até que o filho nascesse, ele ficou sem jogar. Então, é aquela coisa de que aqui em cima a cúpula sabe que errou. Então, peraí, já que sabe que errou, agora eu tenho aval para tentar consertar. Porque antes você fica intimidado. Pô, vou botar o Dudu no banco, vou botar o Gabigol, olha a grana que os caras gastaram. Quando chega o cara lá de cima e fala, eu gastei grana, mas essa grana foi aplicada de forma errada, ele fala, então agora eu vou mudar. Então eu acho que ele consegue ter esse tipo de posicionamento e até falar isso na entrevista, porque ele teoricamente já teve um respaldo. E eu acho que o Pedrinho tem esse posicionamento de chegar e falar, olha, eu errei, porque todo mundo tava falando, que empresário é esse? Chegou aqui fazendo essas contratações. E eu acho que ele expôs, jogou o negócio no ventilador pra falar, eu preciso de resultado e pressionar os caras. Pra ver que ninguém tinha uma cadeira cativa e ia ficar da forma como estava. E realmente, o Dudu não está rendendo no Cruzeiro. Sim. Né? A gente vê o Fagner, muito pouco. O próprio Gabigol, ele falou... Metade dos gols é de pênalti. Não, e brincou assim, o Gabigol vai fazer 20 gols aí no campeonato. Aí o Gabigol já desmentiu, falou, não vou dar conta de fazer isso. Então, assim, você vê que ele tinha uma expectativa, empresário, daquela coisa, vai chegar o grande cara, prometeu, mas talvez ele não soubesse. Mas qual que é o momento atual? O cara tá marcando, o cara tá fazendo, e o jogador não pode ser maior do que o clube. E o Gabigol várias vezes quer ser essa pessoa. Sim, sem dúvida. Então eu acho que o treinador do Cruzeiro chega nesse momento e fala, peraí, aqui ninguém é maior que o elenco,
Eu tenho agora respaldo da diretoria e agora eu vou armar como eu quero. Não é mais, eu tenho que jogar com esses caras porque eles estão Exato, aqui. foi a sensação que eu tive mesmo. Tipo, ó, eu não tenho mais essa obrigação. Sim. Eu acho que nesse jogo tem que ser isso. E realmente o Cruzeiro ficou mais leve lá na frente, mais E rápido. fica muito explícito isso, né, Zé? Quando ele, na entrevista coletiva, fala isso. Eu tô arrumando um problema de 7 meses De 7 atrás. meses atrás. Fui olhar os 7 meses atrás, tá? Enquanto eu tava passando a sonora dele, eu olhei aqui, desde que o Diniz chegou, dia 23 de setembro de 2024, são 33 jogos até aqui, juntando os dois técnicos. São 7 vitórias do Cruzeiro. Nossa. O Cruzeiro nem jogando Campeonato Mineiro. Dessas 7 vitórias, 4 são no Campeonato Mas Mineiro. nem o próprio Diniz estava alinhado com a Não, diretoria então. do Cruzeiro. Você lembra no final do ano que anunciou que o Diniz vai Quer sair? sair, não De repente sai. ele posta uma, Não, uma então, foto com o e Pedrinho. eu acho que é esse o problema mesmo. Acho que desde lá, Yara, a escolha do Diniz, as contratações, aí dá tudo errado, aí demite o Diniz, não demite, aí fica, não fica. Mineiro, vamos começar o Mineiro mal. O Diniz começou a tentar peitar jogador, ele tira o Matheus Pereira, se não me engano, de uma partida com 9 minutos do segundo tempo. Então ele já começou a desestabilizar então. o elenco ali. E o Matheus Pereira, no passado, a gente tem que lembrar, começou a ser convocado para a seleção brasileira. Então, assim, você mexe com o ego de um jogador de uma forma muito grande. Aí, de repente, vem o Dudu, que é a grande contratação. Só que não espera nem a grande contratação chegar para fazer o auê e vem o Gabigol por cima. Você já matou a contratação do Dudu. Não. Porque aí chega o Gabigol de helicóptero. Nível de ego sinistro. Foi na virada do ano, o torcedor cruzeirense nem viu os fogos, ficou esperando O anúncio. o anúncio. Então, assim, eu acho que foi erro de gestão, de marketing, de tudo. Você não soube nem colocar cada um no seu lugar para não criar ciúmes.